de James Joyce. Sentado à janela, observava o entardecer a invadir a avenida. A sua cabeça estava encostada às cortinas e nas suas narinas sentia o cheiro a cretone poeirento. Estava cansada. A rua estava quase deserta. Surgiu a figura do homem da última habitação a caminho de casa. Os seus passos ecoavam no pavimento de cimento antes de se tornarem num som triturado sobre o caminho de cinza em frente às novas casas vermelhas. Antigamente havia ali um campo onde costumavam brincar todas as tardes com os filhos de outras pessoas. Depois um homem de Belfast comprou o campo e construiu casas. Não como as suas pequenas casas castanhas, mas casas de tijolo vivo com telhados brilhantes. As crianças da avenida costumavam brincar juntas naquele campo. Os Devines, os Waters, os Duns, o pequeno Keogh, o aleijado, ela e os seus irmãos e irmãs. Ernest, no entanto, nunca brincava. Era demasiado crescido. O pai costumava expulsá-los do campo com a sua bengala pelo griteiro, mas normalmente o pequeno Keogh ficava de sentinela e avisava quando via o pai dela a chegar. Ainda assim, pareciam ter sido bastante felizes naquele tempo. O pai não era tão mau na altura e, além disso, a mãe era viva. Isto fora há muito tempo. Ela e os irmãos e irmãs eram todos crescidos. A mãe estava morta. Tizzy Dunn também estava morta. E os Walters tinham voltado para a Inglaterra. Tudo muda. Agora ela ia partir, como os outros, deixar a sua casa. Casa. Olhou em volta do quarto, revendo todos os seus objetos familiares que tinha limpo o pó uma vez por semana durante tantos anos, perguntando-se de onde viria todo aquele pó. Talvez nunca mais voltasse a ver aqueles objetos familiares. A ideia de separar deles era algo que nunca sequer sonhara. E, no entanto, no meio de toda esta familiaridade, havia um mistério. Durante todos aqueles anos nunca descobriram o nome do padre daquela fotografia amarelada. Estava ali pendurada na parede por cima do armário partido, ao lado da gravura colorida das promessas feitas à beata Margarida Maria Alacoque. Ele tinha sido um amigo de escola de seu pai. Sempre que mostrava a fotografia a uma visita, o pai passava por ela com uma palavra casual. Ele agora está em Melbourne. Ela tinha consentido em partir, em deixar a sua casa. Seria sensato? Tentou ponderar cada lado da questão. Em casa, pelo menos, tinha abrigo e comida. Tinha à sua volta aqueles que conhecera toda a vida. Claro que tinha de trabalhar arduamente, tanto em casa como no emprego. O que diriam dela na loja quando descobrissem que tinham fugido com o rapaz? Talvez dissessem que era uma tola e o seu lugar seria preenchido por um anúncio. A senhora Gavan ficaria contente. Sempre a tinha debaixo do olho, especialmente quando havia gente a ouvir. Senhorita Hill, não vê que estas senhoras estão à espera? Ou então, despache-se por favor, senhorita Hill. Não choraria muitas lágrimas ao deixar a loja, mas na sua nova casa, num país distante e desconhecido, não seria assim. Então estaria casada. Ela, Evelyn. As pessoas iriam tratá-la com respeito. Não seria tratada como sua mãe fora. Mesmo agora, com mais de 19 anos, por vezes sentia-se em perigo perante a violência do pai. Sabia que era isso que lhe tinha provocado as palpitações. Quando eram mais novos, ele nunca se virara contra ela como fazia com o Harry e o Ernest por ser rapariga. Mas ultimamente começara a ameaçá-la e a dizer o que lhe faria se não fosse pela sua falecida mãe. E agora não tinha ninguém para a proteger. O Ernest estava morto e o Harry, que trabalhava na decoração de igrejas, estava quase sempre fora, algures no campo. Além disso, a inevitável discussão por dinheiro nas noites de sábado começara a cansá-la indizivelmente. Dava sempre o seu salário inteiro, 7 shillings, e o Harry enviava sempre o que podia, mas o problema era conseguir algum dinheiro do pai. Ele dizia que ela esbanjava o dinheiro, que não tinha juízo, que não lhe ia dar o seu dinheiro arduamente ganho para o gastar pelas ruas e muito mais, pois ele costumava estar bastante alterado ao sábado à noite. No fim, acabava por lhe dar o dinheiro e perguntava-lhe se ela tencionava comprar o jantar do domingo. Então tinha de sair a correr o mais depressa que podia para fazer as compras, segurando com força a sua carteira de cor preta enquanto abria caminho por entre as multidões, regressando a casa tarde carregada de provisões. Tinha muito trabalho para manter a casa em ordem e para garantir que as 2 crianças pequenas que ficaram ao seu cuidado iam à escola regularmente e comiam a horas. Era um trabalho árduo, uma vida dura, mas agora que estava prestes a deixá-la, não a achava uma vida totalmente indesejável. Estava prestes a explorar outra vida com Frank. Frank era muito gentil, másculo de coração aberto. Ela ia partir com ele no barco noturno para ser sua esposa e viver com ele em Buenos Aires, onde havia uma casa à sua espera. Lembrava-se tão bem da primeira vez que o vira. Ele estava hospedado numa casa na estrada principal onde ela costumava ir. Parecia ter sido há poucas semanas. Ele estava no portão, com o seu boné de pala para trás na cabeça e o cabelo a cair-lhe sobre o rosto bronzeado. Depois conheceram-se. Ele encontrava-a à porta da loja todas as tardes e acompanhava-a à casa. Levou-a a ver The Bohemian Girl e ela sentiu-se exultante, sentada com ele numa parte do teatro que não estava habituada.
Ele gostava imenso de música e cantava um pouco. As pessoas sabiam que eles namoravam e, enquanto ele cantava sobre a rapariga que ama o marinheiro, ela sentia-se sempre agradavelmente envergonhada. Por brincadeira, ele costumava chamar-lhe Poppins. A princípio, ter um namorado fora uma excitação para ela. Depois de começar a gostar dele. Ele contava-lhe histórias de países distantes. Começara como grumete a ganhar uma libra por mês num navio de Allan Line que ia para o Canadá. Contou-lhe os nomes dos navios em que estivera e os nomes dos diferentes serviços. Tinha navegado pelo Estreito de Magalhães e contou-lhe histórias sobre os terríveis Patagónias. Dizia ter-se dado bem em Buenos Aires e que tinha vindo à velha pátria apenas de férias. Claro que o pai dela descobrira o caso e proibira de lhe dirigir a palavra. Conheço bem esses marinheiros, disse ele. Um dia ele discutiu com o Frank e depois disso ela teve de se encontrar com o seu amado em segredo. O entardecer adensou-se na avenida. O branco de 2 cartas no seu colo tornou-se indistinto. Uma era para o Harry, a outra para o pai. O Ernest tinha sido o seu favorito, mas também gostava do Harry. O pai estava a envelhecer ultimamente, notou ela. Ele sentiria a sua falta. Às vezes, ele conseguia ser muito simpático. Pouco tempo antes, enquanto ela estivera de cama um dia, ele lera-lhe uma história de fantasmas e fizera torradas na lareira. No outro dia, quando a mãe ainda era viva, tinham ido todos a um piquenique à colina de Howth. Lembrava-se do pai a pôr o chapéu da mãe e fazer as crianças rir. O seu tempo estava a esgotar-se, mas continuou sentada à janela, com a cabeça encostada à cortina, inalando o cheiro a cretone poeirento. Ao longe, na avenida, ouvia um realejo a tocar. Conhecia a melodia. Estranho que viesse precisamente naquela noite para lembrar da promessa que fizera à mãe, a sua promessa de manter a família unida enquanto pudesse. Recordou a última noite na doença da sua mãe. Estava novamente no quarto escuro e abafado do outro lado do corredor, e lá fora ouviu uma melancólica área italiana. O tocador de realejo recebera a ordem para se ir embora e 6 pence. Lembrava-se do pai entrar derrompante no quarto da doente, dizendo: "Malditos italianos, vêm para aqui!" Enquanto meditava a visão lamentável da vida da sua mãe, aquela vida de sacrifícios banais que terminara na loucura final, apoderou-se da sua alma. Tremeu ao ouvir novamente a voz da mãe a dizer constantemente, com uma insistência tola: "Deverão, serão, deverão, serão." Levantou-se num súbito impulso de terror, fuga, tinha de escapar. O Frank iria salvá-la, ele dar-lhe a vida, talvez amor também, mas ela queria viver, porque haveria de ser infeliz. Tinha direito à felicidade. O Frank iria tomá-la nos seus braços, envolvê-la nos seus braços. Ele iria salvá-la. Estava no meio da multidão oscilante na estação de Northwall. Ele segurava-lhe a mão e ela sabia que ele lhe falava, dizendo algo sobre a travessia repetidamente. A estação estava cheia de soldados com bagagens castanhas. Através das largas portas dos armazéns, vislumbrou a massa negra do barco, atracada ao lado do cais com as vigias iluminadas. Não respondeu nada, sentia a sua face pálida e fria e, num labirinto de angústia, rezou a Deus para que a guiasse, para que lhe mostrasse qual era o seu dever. O barco deu um apito longo e lúgubre no meio do nevoeiro. Se ela fosse, amanhã estaria no mar com o Frank, a caminho de Buenos Aires. A passagem estava comprada. Poderia ainda recuar depois de tudo o que ele fizera por ela? A sua angústia provocou-lhe uma náusea no corpo e ela continuou a mover os lábios numa oração silenciosa e fervorosa. Um sino retumbou no seu coração. Sentiu agarrar-lhe a mão. "Vem!" Todos os mares se agitaram no seu coração. Ele estava a arrastá-la para eles. Iria afogá-la. Agarrou-se com ambas as mãos ao corrimão de ferro. "Vem! Não, não!" Era impossível. As suas mãos agarraram o ferro com frenesi. No meio dos mares ela soltou um grito de angústia. "Eveline, Eveline!" Ele correu para além da barreira e chamou-a para que o seguisse. Gritaram-lhe para avançar, mas ele continuou a chamá-la. Ela virou para ele o seu rosto pálido, passivo, como um animal indefeso. Os seus olhos não lhe deram qualquer sinal de amor, de despedida ou de reconhecimento. O contador de histórias de Saki. Era uma tarde quente e a carruagem do comboio estava igualmente abafada. A próxima paragem, em Templecombe, seria dali a quase 1 hora. Os ocupantes da carruagem eram uma menina pequena, uma menina ainda mais pequena e um rapazinho. Uma tia, que tomava conta das crianças, ocupava um dos assentos de canto, e no canto oposto estava sentado um solteirão, um estranho ao grupo. Mas eram as meninas e o rapaz que enfaticamente ocupavam o compartimento. Tanto a tia como as crianças conversavam de uma forma limitada, mas persistente, fazendo lembrar a atenção de uma mosca doméstica que se recusa a ser desencorajada. A maioria das observações da tia parecia começar com "não", e quase todas as observações das crianças começavam com "porquê?". O solteirão não dizia nada em voz alta. "Não faças isso, Cyril, não faças!" exclamou a tia quando o rapazinho começou a bater nas almofadas do assento, levantando uma nuvem de pó a cada pancada. "Vem ver pela janela", acrescentou a tia. A criança moveu-se com relutância para a janela.
Por que é que aquelas ovelhas estão a ser expulsas daquele campo? Perguntou ele. Suponho que estão a ser levadas para o outro campo, onde há mais erva, disse a tia com franqueza. Mas há muita erva neste campo, protestou o rapaz. Não há mais nada senão erva ali, tia. Há imensa erva naquele campo. Talvez a erva do outro campo seja melhor, sugeriu a tia de forma tola. Por que é melhor? Veio a pergunta rápida e inevitável. Oh, olhem aquelas vacas, exclamou a tia. Quase todos os campos ao longo da linha férrea tinham vacas ou bois, mas ela falou como se estivesse a chamar a atenção para uma raridade. Por que é que a erva do outro campo é melhor? Insistiu Cyril. O franzir de sobrancelhas do rosto do solteirão transformou-se numa carranca. É um homem duro e antipático, decidiu a tia para si mesmo. Ela era totalmente incapaz de chegar a uma conclusão satisfatória sobre a erva no outro campo. A menina mais pequena criou uma distração ao começar a recitar On the Road to Mandalay. Só conhecia a primeira linha, mas usou o seu conhecimento limitado ao máximo. Repetia a frase vezes sem conta, com uma voz sonhadora, mas resoluta e muito audível. Parecia ao solteirão que alguém tinha apostado com ela que não conseguiria repetir a linha em voz alta 2000 vezes sem parar. Quem quer que tivesse feito a aposta estava em vias de a perder. Venham cá e ouçam uma história, disse a tia, depois do solteirão ter olhado 2 vezes para ela e uma vez para o sinal de emergência. Sem grande vontade, as crianças aproximaram-se dela. Evidentemente, a sua reputação como contadora de histórias não era muito elevada na opinião delas. Numa voz baixa e confidencial, ela começou a contar. No entanto, a sua narração era a toda a hora interrompida pelas perguntas ruidosas e petulantes dos seus pequenos ouvintes. A história era banal, de um desinteresse confrangedor. Falava de uma menina que era boazinha e que por causa disso amiga toda a gente. Foi salva de um touro enfurecido e quem a salvou? Um grupo de pessoas que, claro, admiravam o seu impecável caráter moral. Eles não a teriam salvo se ela não fosse boazinha? Perguntou a mais velha das meninas. Era exatamente a pergunta que o solteirão quisera fazer. Bem, sim, admitiu a tia sem convicção, mas acho que não teriam corrido tão depressa para ajudar se não gostassem tanto dela. É a história mais estúpida que já ouvi, disse a menina mais velha com imensa convicção. Eu nem sequer ouvi depois do início, tão estúpida que era, disse Cyril. A menina mais nova não fez qualquer comentário sobre a história, mas há muito que tinha recomeçado a sua repetição murmurada da sua linha favorita. Parece que não tem muito sucesso como contadora de histórias, disse o solteirão de repente no seu canto. A tia eriçou-se em defesa imediata daquele ataque inesperado. É muito difícil contar histórias que as crianças consigam entender e apreciar, disse ela rigidamente. Não concordo consigo, disse o solteirão. Talvez queira contar-lhes uma história, foi a réplica da tia. Conta-nos uma história, exigiu a menina mais velha. Era uma vez, começou o solteirão, uma menina chamada Berta, que era extraordinariamente boazinha. O interesse momentaneamente despertado das crianças começou logo a vacilar. Todas as histórias pareciam terrivelmente iguais, não importava quem as contasse. Ela fazia tudo o que lhe mandavam. Era sempre honesta, mantinha as roupas limpas, comia arroz doce como se fossem tartes de compota, aprendia as lições na perfeição e era educada nas maneiras. Ela era bonita? Perguntou a menina mais velha. Não tão bonita como qualquer uma de vós, disse o solteirão, mas era horrivelmente boazinha. Houve uma onda de reação a favor da história. A palavra horrivelmente associada à bondade era uma novidade que lhes agradou. Parecia introduzir um toque de verdade que estava ausente nos contos da tia sobre a vida infantil. Era tão boazinha, continuou o solteirão, que ganhou várias medalhas por bondade que usava sempre presas no seu vestido. Havia uma medalha por obediência, outra por pontualidade e uma terceira por bom comportamento. Eram medalhas de metal grandes e batiam umas nas outras quando ela andava. Nenhuma outra criança da cidade onde ela vivia tinha tantas medalhas. Por isso toda a gente sabia que ela devia ser uma criança extraordinariamente boazinha. Horrivelmente boazinha, citou Cyril. Toda a gente falava da sua bondade e o príncipe do país ouviu falar dela e disse que, como ela era tão boazinha, podia ser autorizada uma vez por semana a passear no seu parque, que ficava nos arredores da cidade. Era um parque lindo e nunca eram permitidas crianças lá dentro, por isso era uma grande honra para a Berta poder lá ir. Havia ovelhas no parque? Exigiu Cyril. Não, disse o solteirão, não havia ovelhas. Porquê é que não havia ovelhas? Veio a pergunta inevitável que seguiu essa resposta. A tia permitiu-se um sorriso que quase podia ser descrito como um jogar. Não havia ovelhas no parque, disse o solteirão, porque a mãe do príncipe tivera um sonho em que o seu filho seria morto por uma ovelha ou pela queda de um relógio. Por essa razão, o príncipe nunca teve uma ovelha no seu parque ou um relógio no seu palácio. A tia suprimiu um suspiro de admiração. O príncipe foi morto por uma ovelha ou por um relógio? Perguntou Cyril. Ele ainda está vivo, por isso não podemos dizer se o sonho se vai realizar, disse o solteirão despreocupadamente. De qualquer forma, não havia ovelhas no parque, mas havia muitos porquinhos a correr por todo o lado. De que cor eram eles? Pretos, com caras brancas, brancos com manchas pretas, todos pretos, cinzentos com manchas brancas e alguns eram todos brancos. O contador de histórias fez uma pausa para deixar que a ideia completa dos tesouros do parque se instalasse na imaginação das crianças. Depois retomou.
Berta ficou um pouco triste por descobrir que não havia flores no parque. Tinha prometido às tias, com lágrimas nos olhos, que não colheria nenhuma das flores do bondoso príncipe e tencionava cumprir a sua promessa. Por isso, claro, sentiu-se tola ao descobrir que não havia flores para colher. Por que não havia flores? Porque os porcos as tinham comido todas, disse o solteirão prontamente. Os jardineiros tinham dito ao príncipe que não se podia ter porcos e flores, então ele decidiu ter porcos e não ter flores. Houve um murmúrio de aprovação perante a excelência da decisão do príncipe. Tantas pessoas teriam decidido de outra forma. Havia muitas outras coisas encantadoras no parque. Havia lagos com peixes dourados, azuis e verdes, e árvores com papagaios lindíssimos que diziam coisas inteligentes de um momento para o outro, e colibris que zumbiam todas as melodias populares da época. Berta passeou para cima e para baixo, divertiu-se imenso. Pensou para si mesma: se eu não fosse tão extraordinariamente boazinha, não me teriam permitido entrar neste parque lindo e desfrutar de tudo o que há para ver nele. E as suas 3 medalhas batiam umas nas outras enquanto ela andava e ajudavam a lembrá-la de quão boazinha ela realmente era. Nesse preciso momento, um lobo enorme entrou sorrateiramente no parque para ver se conseguia apanhar um porquinho gordo para o seu jantar. De que cor era ele? Perguntaram as crianças no meio de um súbito aumento de interesse. Cor de lama por todo lado, com uma língua preta e olhos cinzentos pálidos que brilhavam uma ferocidade indescritível. A primeira coisa que ele viu no parque foi a menina. O seu avental era tão impecavelmente branco e limpo que podia ser visto a uma grande distância. Berta viu o lobo e viu que este se aproximava e começou a desejar nunca ter sido autorizada a entrar no parque. Correu o mais que pôde e o lobo veio atrás dela com enormes saltos e avanços. Ela conseguiu chegar a um arbusto de murta e escondeu-se num dos tufos mais espessos. O lobo aproximou-se, farejando por entre os ramos, com a sua língua preta a pender da boca e os seus olhos cinzentos pálidos a brilhar de raiva. Berta estava terrivelmente assustada e pensou para si mesma: se eu não tivesse sido tão extraordinariamente boazinha, estaria segura na cidade neste momento. No entanto, o cheiro da murta era tão forte que o lobo não conseguiu farejar onde Berta estava escondida, e os arbustos eram tão densos que ele podia ter procurado por ali durante muito tempo sem a avistar. Por isso, pensou que mais valia ir apanhar um porquinho. Berta tremia muito por ter o lobo a rondar e a farejar tão perto dela, e enquanto tremia, a medalha da obediência bateu contra as outras medalhas do bom comportamento e da pontualidade. O lobo estava prestes a afastar-se quando ouviu o som das medalhas a tilintar e parou para escutar. Elas tilintaram novamente num arbusto muito perto dele. Ele mergulhou no arbusto, os seus olhos cinzentos pálidos a brilhar com ferocidade e triunfo, e arrastou Berta para fora e devorou-a até ao último pedaço. Tudo o que restou dela foram os sapatos, pedaços de roupa e as 3 medalhas por bondade. Algum dos porquinhos foi morto? Não, escaparam todos. A história começou mal, disse a mais nova das meninas, mas teve um final lindo. É a história mais bonita que já ouvi, disse a menina mais velha com imensa decisão. É a única história bonita que já ouvi, disse Cyril. Uma opinião discordante veio da tia. Uma história muito imprópria para contar a crianças pequenas. O senhor minou o efeito de anos de ensino cuidadoso. De qualquer modo, disse o solteirão, recolhendo os seus pertences para sair da carruagem. Eu mantive-os sossegados durante 10 minutos, o que foi mais que a senhora conseguiu fazer. A infeliz mulher observou para si mesma enquanto caminhava pela plataforma da estação de Templecombe. Durante os próximos 6 meses, mais ou menos, aquelas crianças irão atacá-la em público com pedidos de uma história imprópria. A lição de canto de Catherine Mansfield. Sentia um desespero frio e agudo, enterrado no fundo do seu coração como uma faca malvada. De capa e beca, com uma pequena batuta na mão, a senhorita Meadows percorria os corredores frios em direção ao salão de música. À sua volta o ambiente era o oposto completo. Raparigas de todas as idades passavam apressadas aos saltos, voaçando, coradas pelo ar fresco, a transbordar de excitação alegre de correr para a escola numa bela manhã de outono. E por todo o lado sons. Das salas de aula vazias vinha um zumbido rápido de vozes. Uma sineta tocou. Uma voz, como a de um pássaro, gritou "Muriel!" E depois, vindo da escadaria, um tremendo som de pancadas. Alguém tinha deixado cair os halteres. A professora de ciências parou a senhorita Meadows. "Bom dia!" exclamou ela no seu sotaque doce e afetado. "Não está frio, parece inverno." A senhorita Meadows, abraçando a faca no seu peito, olhou com ódio para a professora de ciências. Tudo nela era doce, pálido como mel. Ninguém se surpreendia ao ver uma abelha presa nos emaranhados daquele cabelo amarelo. "Está bastante agreste", disse a senhorita Meadows sombriamente. A outra sorriu, o seu sorriso açucarado. "Parece congelada", disse ela. Os seus olhos azuis arregalaram-se, surgiu neles uma luz trocista. Teria ela notado alguma coisa?
Oh, não tão mal assim, respondeu a senhorita Meadows. Devolveu-lhe em troca um sorriso, uma careta rápida e seguiu o caminho. As turmas do quarto, quinto e sexto ano estavam reunidas no salão de música. O barulho era ensurdecedor. Na plataforma, junto ao piano, estava Mary Beasley, a favorita da senhorita Meadows, que tocava os acompanhamentos. Estava a girar o banco do piano. Quando viu a senhorita Meadows, fez um sonoro e avisador: "Shhh, meninas!" E a senhorita Meadows desceu pelo corredor central, subiu os degraus, virou-se bruscamente e deu 2 batidas secas com a batuta para pedir silêncio. "Silêncio, por favor, imediatamente." O seu olhar varreu aquele mar de blusas coloridas, com rostos rosados e mãos a balançar, sem se focar em ninguém. Ela sabia perfeitamente no que estavam a pensar. A Midi está zangada. Bem, que pensassem, que importavam os pensamentos delas para alguém que estava ali, a esvair sem sangue, trespassada no coração por uma carta como aquela. "Sinto cada vez mais que o nosso casamento seria um erro. Não que eu não te ame. Amo-te tanto quanto me é possível amar qualquer mulher. Mas, para dizer a verdade, cheguei à conclusão que não sou homem para casar. E a ideia de assentar enche-me nada mais do que..." E a palavra repulsa foi arriscada de leve, substituída por pesar. "Basil." A senhorita Meadows caminhou decidida até ao piano. Mary Beasley inclinou-se para a frente, sussurrando "Bom dia, senhorita Meadows", e apontou-lhe um belo crisântemo amarelo. Este pequeno ritual da flor já acontecia há muito tempo. Mas naquela manhã a senhorita Meadows ignorou totalmente o crisântemo. Não respondeu à saudação e disse com uma voz de gelo: "Página 14, por favor, e marquem bem os acentos." Mary corou até às lágrimas lhe virem aos olhos. "Página 14, ecoou a professora. Começaremos com a página 14. Um lamento. Ora, meninas, a esta altura já deviam saber. Vamos cantá-las todas juntas, não em partes, sem expressão. Cantem-na de forma bastante simples, marcando o tempo com a mão esquerda." Ela ergueu a batuta, Mary atacou o acorde inicial e as vozes jovens e lúgubres entoaram. Santo Deus, que poderia ser mais trágico? Cada nota era um suspiro, um soluço, um gemido, uma tristeza terrível. A senhorita Meadows ergueu os braços e começou a reger. "Sinto cada vez mais que o nosso casamento seria um erro." Batia ela e as vozes clamavam. O que o teria levado a escrever tal carta? Viera do nada. A sua última carta falava de uma estante de carvalho que comprara para os nossos livros. "Mais uma vez", disse a senhorita Meadows, mas desta vez em partes, ainda sem expressão. Com a melancolia dos contraltos adicionada, era quase impossível não estremecer. Da última vez que a viera ver, Basil usara uma rosa na casa do botão. Como ele estava bonito naquele fato azul vivo, e ele sabia-o. Os salgueiros do lado de fora das janelas ondulavam ao vento. "Muito bem", disse a senhorita Meadows, num tom tão estranho e petrificado que as raparigas mais novas começaram a sentir-se assustadas. "Mas agora que a sabemos, vamos cantá-la com expressão. Tanta expressão quanto a consigam colocar nela." Isso deve explodir, um lamento, e na segunda linha façam esse rigor soar como se o vento frio soprasse através dele. "Rigor", disse ela de forma tão terrível que Mary Beasley sentiu um arrepio na espinha. A terceira linha deve ser em crescendo, e na última linha devem começar a morrer, a desvanecer, até que a palavra dor não seja mais do que um sussurro. "Agora, por favor", e ela ergueu os braços. E a ideia de assentar enche-me de nada mais do que repulsa. Repulsa era o que ele tinha escrito. O noivado estava desfeito. O noivado deles, ela tinha 30 anos, Basil tinha 25. Foi um milagre ouvi-lo dizer: "Sabes, de uma forma ou de outra, afeiçoei-me a ti." Repetir, disse a senhorita Meadows. "Mais expressão, meninas, mais uma vez." As raparigas mais velhas estavam ruborizadas. Algumas das mais novas começaram a chorar. Grandes gotas de chuva batiam contra as janelas. "Mas, meu querido, se me amas", pensou a senhorita Meadows, "não me importa o quanto." Mas ela sabia que ele não a amava. Não se teria importado o suficiente para arriscar aquela palavra repulsa.
Ela também teria de deixar a escola. Nunca conseguiria encarar ninguém depois que se soubesse. Teria de desaparecer. As vozes começaram a morrer, a desvanecer, a sussurrar, a desaparecer. De repente, a porta abriu-se. Uma menina de azul caminhou nervosamente pelo corredor. Oh, por favor, senhorita Meadows, disse a menina ofegante. A senhorita Wyatt quer vê-la na sala da diretora. Muito bem, confio na vossa honra para falar em baixo enquanto eu estiver fora. Os corredores estavam silenciosos e frios. A diretora estava sentada à sua secretária. Sente, senhorita Meadows, disse ela muito gentilmente. Mandei chamá-la porque chegou este telegrama para si. Basil, ele suicidou-se, decidiu a senhorita Meadows. Espero que não sejam más notícias, disse a diretora. E a senhorita Meadows rasgou o envelope. Não ligues à carta, ele deve ter estado louco. Comprei o bengaleiro hoje. Basil. Ela leu. Oh não, obrigada, senhorita Wyatt, corou a senhorita Meadows. Não é nada de mal, é do meu noivo. Houve uma pausa. Ainda tem mais 15 minutos na sua aula, não é, senhorita Meadows? Sim, senhorita Wyatt. Ela levantou-se, quase correu em direção à porta. Oh, só um minuto. Não aprovo que as minhas professoras recebam telegramas durante o horário escolar, a menos que seja caso de notícias muito más. As boas notícias, senhorita Meadows, podem sempre esperar. Nas asas da esperança, do amor, da alegria, a senhorita Meadows voou de volta para o salão de música. Página 32, Mary, disse ela. Página 32. E pegando no crisântemo amarelo, levou aos lábios para esconder o sorriso. Depois virou-se para as alunas. Página 32, meninas, página 32. Parem, exclamou a senhorita Meadows. Isto está horrível, está péssimo. E sorriu radiantemente para as suas alunas. O que se passa convosco? Use a imaginação. Ela interrompeu-se. Não pareçam tão tristes. Deve soar caloroso, alegre, entusiasta. Congratular. Mais uma vez, rapidamente, todas juntas, agora. E desta vez, a voz da senhorita Meadows soou acima de todas as outras, cheia, profunda e a brilhar de expressão. As cortinas caem sobre estes mundos e as suas personagens regressam ao silêncio. A minha promessa é continuar a procurá-las para as poder partilhar convosco. Se esta viagem vos agrada, saibam que haverá sempre um lugar aqui só para vós. Até à próxima história e o meu obrigado.